Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Entrando ao vivo agora, esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Deixa eu tentar ver aqui que hoje eu quero ver se eu compartilho algumas imagens com você. Deixa eu ver se eu consigo também colocar aqui sobre o tópico, né, que a gente vai falar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Será que eu consigo? Ai, gente, eu só publiquei, eu não consigo, eu acho que colocar isso aqui como fixar comentário. Ai, consegui. Consegui. É que hoje eu quero ver se eu compartilho com vocês imagens, sabe? Pra gente poder colocar isso bem assim, mais objetivo, de uma forma bem clara para vocês. Olha minhas alunas maravilhosas aqui, a Neca, a Kátia. Oi, amores. Oi, Nanda. Olá. Drinho. Chuva no deserto. Ellen. Ai, que lindas. Dani. Oh, amores. Que delícia ver vocês por aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que eu, fiz aqueles stories lá sobre os espectros, E aí fica aquela coisa, os espectros estão ligados justamente ao comportamento, Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Os espectros estão ligados diretamente ao nosso comportamento quando ele é nocivo. Só que é o seguinte, para chegar a um padrão de comportamento nocivo, é porque ele começou em algum lugar. E aonde que ele começou? Ele começou nas emoções, Em frequências vibracionais baixas ligadas a emoções que acabaram virando um padrão, porque você não conseguiu se liberar, não conseguiu transmutar essa situação. Então, quando você tem Oi, Bruna. Quando você tem uma frequência, vibracional baixa, relativa a alguma emoção, vamos colocar aí, a uma mágoa, Então você é aquela pessoa que tá magoada, não conseguiu transmutar a mágoa, ela tá ali presente na tua vida e você já até tentou algumas técnicas e essa mágoa tá muito, muito enraigada em você e você não consegue transmutar ela. O que acontece? Essa mágoa, ela vai acabar, em vez de colocando você para poder ir melhorando, essa mágoa, ela acaba causando em você mais tristeza. Até chegar um momento de que você tá apática, sabe? É quando você realmente já tá desesperada e não sabe o que fazer. Ou seja, você saiu de uma frequência da mágoa e já sucumbiu a uma frequência de apatia, chegando até o desespero. E aí isso aí já se tornou um padrão na sua vida. No momento que isso se torna um padrão e que outras frequências mais baixas também vão fazendo parte ali, sabe, do decorrer das tuas emoções, vai virando aquele emaranhado e que você não consegue se libertar nem desfazer esse emaranhado, vai se tornando um padrão e aí o teu ambiente e a volta de você vai criando um espectro. Esse espectro é justamente uma energia elétrica que acabou sendo criada através do acúmulo destas emoções de baixa vibração. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa olhar o que está ali estagnado. Qual é a emoção que você traz com você, Algum sentimento que ele está estagnado, ele está parado. E quando ele evolui, na verdade, ele está evoluindo de uma forma decrescente, ele está cada vez mais piorando. Você vai se afundando naquilo cada vez mais. Gente, é daí que você começa a produzir esse espectro. E é daí que você começa a ter mais do mesmo.
Entenderam como funciona? É lógico que a gente ouve toda hora, né, os terapeutas falando, você precisa manifestar coisas boas, porque quanto mais a gente reclama, mais do mesmo a gente tem, né? Quanto mais a gente fica triste, mais do mesmo a gente tem. Como é que isso funciona? Assim. Porque você produz um espectro à tua volta que ele está impedindo a força de atração. Então é como se fosse essa energia elétrica que fica à volta de você e que daí ela não deixa o teu tórus, sabe, a tua força de expansão expandir. Você vai ficando cada vez mais fechado. E aí você vai ficando ácido, é tipo isso. Você vai ficando ácido, você vai espantando aquilo que não está em ressonância com o seu vibrar. Só que o que acontece? O planeta, ele está em transformação. E isso, gente, já é científico. Ele está em constante transformação. O novo vibrar, ele já está acontecendo. A gente precisa sair dessa cristalização e começar a fluir, começar a olhar para as nossas emoções e os nossos sentimentos com carinho e não tapando o sol com a peneira. Não adianta nada tapar o sol com a peneira. Não tem jeito. A gente pensa assim, não, eu não vou olhar para isso tão profundamente porque eu vou estar revivendo essa situação. Pois é o reviver a situação que faz você entender o que está acontecendo e faz você encontrar uma saída. Então, assim, gente, não existe uma transformação sem dor. A dor é importante, porque é através da dor que você vai aí criar algum tipo de reação. Entenderam? Então, vamos lá. Então, a gente já entendeu que através de uma escala de emoções, né? Que aí, dependendo da emoção que tá, você pode acabar desenvolvendo outras emoções com frequências ainda mais baixas. Isso se torna um padrão e aí você cria o espectro. Ok. E quando não é com você, né? Chegamos ao ponto. Quando não é com você, que na verdade você tem aí um parente, um filho, uma filha, um irmão, né? Às vezes pai e mãe que estão brigando demais e aquele clima de conflito constante dentro de casa, né? Ou então você tem aquele parente jovem, adolescente, né? Porque, gente, é o seguinte, isso está acontecendo muito com os jovens, porque os jovens, eles já estão vindo, né? Já desde da década de 90, os jovens estão vindo com uma energia muito mais sutil. Então é muito difícil para os jovens lidar com a densidade. Então, qual é a forma que eles têm de poder colocar isso para fora? Ele dá a pirada, sabe? Não consegue lidar. E aí, se você não está ali dando aquele apoio, ou então nem você sabe como fazer para aquele jovem poder transmutar e encontrar uma forma de lidar com a densidade, vai criando esse espectro. O jovem não vai saindo do lugar que ele está, ele vai ficando naquele ciclo destrutivo, né? E a família acaba caminhando junta nesse ciclo destrutivo, criando esse espectro, né? E que daí a casa não reage, né? Os moradores não conseguem reagir e aí cada vez mais vocês vão sucumbindo, né? Para a parte de depressão, né? Porque todo mundo vai ficando com o sistema nervoso muito abalado, com as emoções muito abaladas, a saúde, né, vai sendo atingida por conta disso tudo, ou seja, vai virando uma bola de neve. Então, qual que é a dica, né, que eu dou para você que tem esse jovem? É tentar fazer com que ele consiga ir transmutando isso. O que você pode fazer no ambiente para ajudar? Você pode, por exemplo, tentar equalizar as frequências através do som.
Porque as frequências, elas são sinalizadas por hertz. E os sons também tem como a gente colocar ele em hertz. Quanto maior os hertz, mais positivo, mais iluminado é a frequência, é essa vibração. Então a gente precisa encontrar fórmulas do qual a gente vai tentando fazer com que o ambiente e a nossa frequência comece a reagir. É tudo um casamento. Não existe um ambiente que não seja em conjunto com os moradores, tá? Porque o ambiente, ele é apenas uma esponja. Ele vai absorvendo aquilo que você está co-criando. Então você vai, através do som, você pode fazer isso, né, com solfejos, com mantras que tenham frequências altas, tá? E também você pode fazer isso através do sino. Eu vou até colocar aqui a imagem para vocês do sino PIN tibetano, tá? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Eu tô colocando isso novinho, eu nunca usei esse da imagem na live. Estão conseguindo ver a imagem, gente? Ela foi para vocês? Só falam sim para mim. Ai, ótimo. Então, esse aí é o sino PIN tibetano, tá? Gente, pode ser até aquele sinozinho, sabe aquele antigo de tocar assim com a mão? Pode ser também. Qual que é a função do sino? Quando você pega o sino e você toca no ambiente, é como se você estivesse afinando uma orquestra, tá? Então, digamos, quando você está com muitos tipos de frequências diferentes no imóvel, né? Cada pessoa com um sentimento, com um comportamento, isso tudo vai fazendo com que o imóvel, a casa, parafusos, móveis, almofadas, tudo, gente, tudo que possui vibração, óbvio, vai entrando em desarmonia. Então vai ficando aquela orquestra desafinada. O que você faz? Você toca o sino no ambiente, de preferência 3 vezes, esperando cada uma dessas vezes, né, o som parar. Deixa ele reverberar. Quando ele parar, você toca novamente e faz isso 3 vezes, tá? Então, na hora que você faz com o sino no ambiente, é como se você estivesse afinando a orquestra. Todo mundo vai entrar numa mesma frequência, tá? Óbvio que depois, por conta da massa, da energia de cada objeto, eles vão aí, né, tendo a sua vibração própria, mas dentro de um mesmo vibrar, tá? Então, você aí vai estar equalizando, harmonizando. Você pode fazer isso dependendo de como é que tá o caso. Você pode fazer isso 3 vezes na semana. Quando você sentir que o ambiente já deu uma aliviada, já ficou um pouco mais agradável, você pode começar a diminuir essas vezes e aí começar a fazer só uma vez na semana, tá? Ou seja, essas são dicas que estão diretamente ligadas à frequência vibracional, tá? Isso não tem nada a ver com a apometria, isso não tem nada a ver com a limpeza energética. Quando a gente fala de limpeza astral, limpeza energética, a gente está lidando com a parte espiritual da casa. É como se... A casa é como se fosse o corpo da gente, né? A gente tem a parte física da casa, que é a estrutura, que é tudo aquilo que a gente precisa manter funcionando, fazer a manutenção constante. E a gente tem também na casa a parte espiritual. A parte espiritual já tem a ver aí com a questão do que está acontecendo, tá? Em termos de energia espiritual, umas energias mais sutis e que elas acabam entrando nessa ressonância com o ambiente. Então, por exemplo, memórias de parede fazem parte da apometria, tá? Ou seja, claro, gente, que tá tudo ligado. Não adianta eu chegar para vocês e falar que cada coisa é uma, não é, tá? Tá tudo ligado. Frequência vibracional, isso que causa os espectros, memórias de parede, espíritos obsessores. Tudo isso, na verdade, é uma cadeia, tá? Vai tudo aí somatizando, causando, inclusive, a metafísica da casa com você.
Então, muitas vezes a casa pode estar apresentando um problema que você já consertou, você já viu, e ela continua apresentando o mesmo problema. Então, ou seja, ela está, na verdade, te mostrando através da metafísica com você que aquele problema, digamos, que tá enraizado em você, que tem a ver com as suas emoções, vai estar então ligado à parte hidráulica da casa, né? Toda a parte que mexa com a água da casa. Então, existe essa metafísica, tá? Então, esse aí é o sino PIN tibetano, tá? Outra coisa que você pode fazer para o ambiente, ele transmutar esse espectro, tá? Então, ou seja, você ali vai tendo vibrações baixas contínuas, às vezes até uma pessoa, né, que chega na sua casa, que traz esse espectro para sua casa, né? Porque ela já tem um baixo vibrar, e isso já é um padrão na vida dela, e ela traz isso para sua casa. Então, o que você pode utilizar? Você pode utilizar o cone de cobre, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pote, você vai colocar nesse pote, lá no fundo do pote, lá embaixo, você pega carvão, sabe carvão? Dá umas batidinhas no carvão até ele ficar bem esmigalhadinho. Você coloca no fundo desse pote carvão, coloca sal grosso por cima, vem com um cone de cobre, enterra ele nesse pote e deixa ele no ambiente. O que o cone de cobre faz? Ele vai, através da forma dele, tá? Cilíndrica, ele vai captar essa vibração, essa energia, ele vai levar para o carvão e o sal, eles vão fazer a limpeza, o cobre vai transmutar e vai devolver para o ambiente a energia requalificada. Então, isso é uma forma também vibracional de você poder manter ali a qualidade do imóvel, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tirar aqui o... Como é que eu tiro, né? Agora eu tô tentando tirar, né, gente? A louca, né? Tentando tirar e não consigo, né? Peraí. Ah, tá. Foi. Ai, gente. Tô aqui ainda me divertindo com essas coisas que eu não tinha visto. Então, é o seguinte... Aí o pessoal pergunta, Roseli, então para que serve aquela água com sal que você ensinou? Amores, a água com sal é apenas um termômetro, tá? A água com sal, ela faz com que você consiga mensurar como é que está o espectro da sua casa. Então, quando você coloca o copo de água, aquele potinho de água com sal no fundo, e você deixa ali no período de 3 dias, você vai observar. Gente, se em 12 horas já começou a cristalizar no vidro, na borda do vidro sal, é porque a energia, o espectro da casa tá muito negativo. Então é a hora que você já vê que você vai ter que tocar o sino, entendeu? Que você vai ter que fazer uma defumação, vai ter que elevar a frequência vibracional da sua casa. Não é só a gente que precisa elevar a nossa frequência vibracional. A gente está... Claro que a gente está ocasionando isso na casa, mas no momento que você está cuidando da sua vibração e você não é sozinha num ambiente, você tem o teu marido, o teu companheiro, a tua companheira, você tem filhos, você tem pai, tem mãe, você precisa cuidar do ambiente para que o ambiente não vire um acúmulo generalizado. Então você coloca água com sal e observa como é que vai ficar, tá? Eu faço isso sempre. Eu tenho água com sal na entrada da minha casa, não atrás da porta. Eu tenho diretamente focado na entrada, que pega bem aonde começa a minha sala. Então eu tenho um buffet, eu coloquei a água com sal ali e fico observando. Eu reparo muito que quando eu recebo pessoas de fora, tipo 2 horas depois, quando eu olho para água com sal, a água com sal já tá cristalizando, sabe? Já tá começando ali a ficar esquisito. Aí eu falo, a pessoa tava com uma frequência mais baixa, né? Às vezes a pessoa, gente, ela pode tá até com problemas na área mesmo espiritual, né? E isso
né, fica obviamente ali compartilhando com você, né, de alguma forma. Então é quando a gente percebe. Quando você tem o cone de cobre com o sal e o carvão, você vai estar o tempo todo você vai estar o tempo todo transmutando essa energia. Ju Cantongon, oi querida. Sal grosso, carvão e canela em um copo? Olha, isso aí é outra coisa. Porque é o seguinte, a gente tem que entender para que serve cada elemento. O sal grosso, ele faz a limpeza, né? O carvão, ele faz a captação porque ele é carbono, né? Ele tem o carbono que faz justamente essa captação. Já a canela, ela é para elevar a frequência. Então a canela, ela é da prosperidade, da abundância, né? Ela traz pra gente essa clareza mental, traz a iluminação, a expansão da consciência. Então eu queria entender como que seria em um copo esses três. Porque você precisa ter alguma coisa para transmutar. Entendeu? Aí eu tô achando que tá tendo não sei, gente, não tá legal isso, né? Tá um conflito de elementos. Então, assim, a gente precisa entender como funcionam esses aparelhos radiônicos, tá? Então, esse aparelho que eu tô ensinando para vocês do cone de cobre, ele é um aparelho radiônico. Assim como a gente tem um orgonite, sabe? São aparelhos radiônicos. O sal grosso, carvão com cone. Como sei quando trocar os ingredientes? Olha, eu gosto de trocar esse sal grosso com cone e tal. O sal grosso e o carvão, eu costumo trocar de 15 em 15 dias, sabe? De 15 em 15 dias. E outra coisa, vai depender muito do fluxo que você tem na sua casa. Eu, por exemplo, na minha casa sou só eu e meu marido. Então, se eu não recebo ninguém na minha casa no período de um mês, então eu troco uma vez no mês. Mas se eu tenho outras pessoas entrando na minha casa, aí eu troco de 15 em 15 dias, né? Por conta de eu ter a moça que vem aqui limpar a minha casa, que trabalha aqui comigo, ela vem uma vez na semana. Então, por conta disso, eu tenho agora trocado de 15 em 15 dias, tá? Quando ela esteve de férias, é que eu fiz uma vez no mês. Então, é muito do fluxo que você tem. Em ambientes comerciais, por exemplo, você pode fazer essa troca até uma vez na semana. Por isso que eu digo, não precisa colocar muito sal grosso, nem muito carvão, porque senão haja sal grosso e carvão na vida, né, gente? Então, assim, você vai pegar o carvão, pega um pouco do carvão, você bate o carvão, deixa ele poeiradinho. Gente, esse cone de cobre, ele é muito pequenininho, sabe? Ele é bem pequenininho. É que eu não tô com ele aqui agora, porque eu acabei emprestando esse cone de cobre pra minha mãe, porque ela tava com uma situação meio emergencial e eu emprestei pra ela. Então esse cone de cobre, ele é pequenininho, gente. Ele cabe assim na palma da mão, sabe? Então não precisa ser um pote grande, pode ser um potinho e aí você faz essa mistura. Não, o procedimento, eu acho que sempre você deve ter o procedimento de pensar que a sua intenção, o que você, né, emana e intenciona, obviamente vai ativar aquele aparelho com muito mais força, né? Então a gente sempre deve, quando vai colocar qualquer coisa na casa da gente, mesmo que seja um incenso, né? Você tá ali colocando a sua intenção positiva, né? Você pode estar ali elevando a parte dos comandos quânticos, você pode falar mantras, você pode dizer convenções, ou uma oração, ler um salmo, vai da crença de cada um. O importante é que essa energia, ela possa ter um comando de que você está colocando para transmutar as energias, né? Eu gosto, por exemplo, muito de me comunicar, né, com o Mestre Saint Germain, porque o Mestre Saint Germain é da chama violeta, né, da energia da transmutação. Então eu sempre me conecto com a chama violeta de Saint Germain e ali eu vou, né, convencionando para que aquela energia seja transmutada, né, e requalificada.
Olha, para o cobre não tem nenhum tipo de limpeza não. Você pode só lavar ele na água mesmo e colocar, tá? Ele pode ficar oxidado, é o trabalho dele. Ele vai oxidar sim, ele vai ficar velhinho sim, mas ele tá fazendo o trabalho dele. Só quando você sentir que o seu cobre realmente ele já tá completamente oxidado, você vê que o cobre em si já foi comprometido, aí é o momento de você trocar, tá bom? Então, esse aí são as dicas, tá? Da parte vibracional. Agora, eu vou mostrar pra vocês um aqui que eu uso, tá? Na minha casa, que é um harmonizador de ambientes. Esse aqui. Esse harmonizador de ambientes... Cadê, gente? Esse harmonizador de ambientes, ele é da Compaixão. Maravilhosa Compaixão. Gente, esse harmonizador, ela faz com água, tá? Solarizada, cristalizada, ela coloca reiki, ela coloca florais de Saint Germain, tá? Você pode fazer em casa se você quiser. É só você produzir uma água solarizada, ou seja, pega uma garrafa, pode ser uma garrafa azul ou uma garrafa violeta, você vai colocar água dentro e vai deixar no sol. Você pode deixar no sol ali por um período de 12 horas, tá? Naquele sol da manhã de preferência, que é o sol que ele não é um sol desgastante, ele é um sol que traz realmente as energias mais bem qualificadas. Então você coloca no sol, deixa ele solarizar. Após você ter colocado essa água para solarizar, você pode ali misturar o floral Saint Germain e os aromas essenciais que você quiser, né? Então pode ser alecrim, pode ser manjericão, pode ser canela, e aí você vai borrifar. Você pode borrifar no ambiente, você pode borrifar em você, tá? Então, assim, se você quiser, você pode falar com a Mariana da Compaixão, que eu sou realmente apaixonada por esses aromatizadores dela, tá? Esses harmonizadores são sensacionais. Para os jovens, é interessante você, para ajudar os jovens a poderem começar a encontrar aí o seu eu superior, né? A poderem entrar em contato com a consciência deles, que é realmente maravilhosa e que já tem tudo aquilo que eles precisam para poder, né, cocriar a abundância, a saúde e a alegria, né, de viver. É interessante você borrifar o floral Saint Germain no quarto desse jovem. Outra dica também que eu dou para você é você que é mãe, tá? Você que é pai, você encomendar com a Samira, tá? Aqui @Samicola, a mandala da vida desse jovem. A mandala da vida, ela vai ajudar justamente a poder transmutar, a poder equilibrar, né? Ele lida diretamente com os chakras da pessoa, tá? Você vai ali requalificando sua energia, você vai entrando em contato com as suas sombras, então é bom. Tô falando jovem, gente, porque é difícil da gente pedir pro jovem fazer alguma coisa, né? Pedir pro jovem que tá, de repente, num ciclo destrutivo com ele mesmo, você chegar para ele e falar, vamos meditar? Né? É difícil. Então, uma mãe, um pai, uma irmã pode sim encomendar com a Samira a mandala da vida, dá de presente para esse jovem, coloca no quartinho dele, do lado da mesinha de cabeceira, borrifa no ambiente, florais Saint Germain, né? Já imagina a chama violeta transmutando as energias, né? Isso é muito importante. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais. E ver se eu tô aqui com alguma outra coisa. Aí eu coloquei aqui, ó, pra mostrar pra vocês o textinho do floral Saint Germain. Tá vendo? Como é que ele ajuda? Sabe? Eles induzem o autoconhecimento. Então o jovem, ele vai sendo, sabe, induzido de forma vibracional. E ele vai encontrando a saída. Sabe, porque quem tem que encontrar a saída é aquele ser humano. O pai e a mãe, ele vai ajudando no que pode, mas é
é aquele próprio ser humano que precisa também, né, ter a sua força de ação encontrando aí uma maneira de transmutar, tá? Aqui, gente, eu coloquei para vocês sobre as frequências, né, das emoções, as frequências vibracionais. Isso aqui é uma escala, tá, do Dr. David Hawkins. Então a gente vê aí que se você tá, por exemplo, numa frequência de raiva, que você tá com ódio, tá? Obviamente, o que vai causando em você? Vai causando em você o desespero, né? Vai causando você uma maneira de ofender, né? Uma maneira de estar se culpando ou culpando o outro, né? Você pode estar nesse momento, essa raiva, isso tudo foi cocriado por conta de uma humilhação, que você se sentiu humilhado. Só que o que acontece? Tudo, nós somos responsáveis, sabe? Se isso aconteceu com a gente, é porque a gente deixou. Em algum momento nós deixamos que isso acontecesse. E nós deixamos por quê? Porque a nossa vibração já estava em ressonância com aquela situação. Porque se você já está vibrando de uma maneira abundante, feliz, você não vai se deixar magoar, você não vai se deixar ofender, não vai se deixar humilhar. Entenderam? Por isso que é tão importante. Aqui, por exemplo, na escala, a gente vê o desejo. O que é esse desejo na escala vibracional? O desejo é aquele em que a pessoa fala, eu preciso. É quando você está suplicando as coisas, pedindo pelo amor de Deus das coisas, porque você se coloca no lugar do coitadinho. Então você suplica. Isso não é o verdadeiro desejo. O verdadeiro desejo é o manifestar. É quando você realmente intenciona o que você deseja com o coração, não porque você é o coitadinho ou coitadinha, mas você ali, você faz o seu desejo virar uma cocriação, tá? De uma abundância, de algo que vem realmente te elevar, né? Fazer com que você tenha mais qualidade de vida, mais conforto. E isso aí você entrega. Entrega para Deus, meu amor. Sabe? Do que ficar se colocando no papel do coitadinho, se colocando no papel da vítima. Então, tudo isso são frequências. Eu vou colocar depois lá nos stories para vocês poderem dar print, tá? Então, são frequências que vai virando tudo uma bola de neve, sabe? E você, para você mudar determinadas situações que têm acontecido na sua vida, você precisa primeiro se colocar responsável pelo que você está passando. E saber que tudo isso está sendo gerado na tua vida porque você está deixando. E, gente, eu tô falando isso de experiência própria, tá? Tudo na minha vida que eu falo aqui é porque eu experienciei, eu vivenciei, entendeu? Então, é importante a gente colocar para compartilhar, né, aquilo que realmente faz parte da nossa vivência. Pelo menos no meu caso, eu prefiro assim. Toda a experiência que eu tenho, tudo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, dessa questão do espectro, como é que eu consegui aliar isso, né, ao Feng Shui, a harmonização de ambientes, tornar o Feng Shui não só um harmonizador para o ambiente, mas sim olhando todos os outros aspectos, né? E que daí sim, usando a domoterapia, eu comecei a fazer isso a partir mesmo da minha experiência, sabe? Eu não sou uma pessoa de ler muitos livros, nunca fui uma pessoa de ler livros, porque eu sempre tive uma conexão muito fluida, né, de canalização. Então, o que acontece? Todos os obstáculos que eu tive na minha vida, eu parei para olhar para aquela situação. E naquele momento, às vezes eu estava lendo na internet alguma coisa, ou olhando uma paisagem, e toda aquela explicação vinha para mim de uma maneira muito fluida. E que ia me abrindo a consciência para aí sim ir procurando
uma parte científica, alguma coisa que pudesse me dar uma base, sabe? Para que eu pudesse aí me aprofundar mais ainda nos estudos. Então, assim, tudo foi vivenciado mesmo. Então, se eu tô aqui passando para vocês, por exemplo, a mandala da Samira, é porque eu tenho a minha mandala. A Samira fez para mim. E eu experienciei. E eu vi o quanto eu e meu marido, tá, melhoramos com a mandala. Então, assim, vocês viram que eu falei para vocês que eu passei, né, por um desafio grande na parte do chakra laríngeo, que tinha a ver justamente com toda a parte de gengiva, dentes, sabe? Foi muito desafiador para mim, e isso, ele só explodiu quando eu fui olhar para esse fator na minha vida. E eu vi que eu tinha ali muitas questões que estavam bloqueadas. Então, na hora que eu olhei para isso, é que eu fui requalificando. A mandala da Samira me ajudou infinitamente nisso, né? E também outras terapias, né, que eu fui aí agregando à minha vida, como por exemplo o Theta Healing, né? Eu também sou terapeuta de mesa radiônica, então fiz muita mesa radiônica para mim. Trabalhei muito também com a parte da acupuntura vibracional, que eu também sou terapeuta de acupuntura vibracional. Então, todas essas técnicas, né, elas vieram na minha vida para que eu pudesse me curar. E aí experienciei isso, vivenciei isso. E tudo isso eu fui agregando na minha paixão, que é lidar com ambientes e com pessoas. Eu gosto de poder olhar para os ambientes, sabe? E conseguir aí fazer esse link entre as pessoas e o ambiente, para que a gente possa, né, realmente não tapar o sol com a peneira, não fazer aquela defumação, hoje tá lindo e amanhã continua tudo de novo, mas realmente fazer uma cura assertiva, né, eficaz. Isso que é o importante. Então, assim, quando você faz uma terapia de ambientes comigo, com qualquer uma das minhas alunas, obviamente você sabe que ali não está sendo nada emergencial, está sendo tudo de forma profunda, e ele vai estar agindo com o tempo, e quanto mais tempo passa, mais ele vai curando, mais ele vai transmutando, entenderam? Então, por isso que a domoterapia é tão importante. O Feng Shui é mais uma ferramenta, mas a domoterapia, ela faz o estudo do todo, para que aquela situação seja curada, seja equilibrada, e continue acontecendo esse equilíbrio, essa cura, ao longo dos anos, né? Então, isso que é muito importante. Ai, gente, tem alguma pergunta a mais? Ai, Carla, perdeu um monte, será? Que eu repito tudo de novo, né? Eu fico falando, me repetindo direto. Vamos ver. A outra coisa que eu recebi também, lá nas perguntinhas, né? Como é que eu faço, por exemplo, para poder me proteger desses espectros no trabalho? Então, se você trabalha num local que tem muitas pessoas e que a sua mesa é compartilhada com essas pessoas, não adianta, você não vai conseguir sair desse espectro que está ali. O que você pode fazer, que eu indicaria, é carregar com você um orgonite, tá? Você pode comprar um orgonite de pingente e carregar com você, porque o orgonite, ele faz um equilíbrio das energias eletromagnéticas negativas. Então, como o espectro está ligado a essa energia elétrica negativa, o orgonite, ele é muito bom. Outra coisa que você pode usar também é o uso de cristais com você, né? Então, você pode usar hidrusa de ametista e pode consultar lá a Samira, que é a mestra dos cristais, sabe muito mais do que eu, que ela vai poder aí te ajudar. E ela também tem tudo quanto é cristal vendendo no site dela. Inclusive, no site dela você consegue até a descrição dele direitinho para que você possa usar. Então, isso é quando você tá num ambiente, né, que não tem como ter um escritório seu. Agora, você tem um escritório seu, o que você faz? Cone de cobre, amor. Cone de cobre, sal grosso e carvão. Coloca lá e vai trocando. Vai sentindo a energia. Você pode, por exemplo, deixar 15 dias e perceber. Aí depois você troca uma vez na semana e percebe. Entendeu? Experiencia, gente, como eu fiz, experiencia. Não fica pegando receita de bolo, não. Cai dentro, faz, entendeu? Faz você, para você ver como é que funciona. Index grande, 2 na frente. Minha casa tem 3 portas, 2 na frente. E Juca, né?
Porta que você fala é porta da casa de blindex? Deve ser porta da casa de blindex, né? Ah, tá. Então você tem a porta dos fundos e a porta da frente, uma de frente para outra, e ambas são de blindex. É isso. Então a tua casa, ela faz aquele formato como se fosse uma, como é que é o nome? Uma ferradura. Gente, olha, então, o que que acontece? Primeiro, né? Porta da casa de blindex. Vamos olhar novamente, vamos pensar. O que vibracionalmente vai poder fazer uma proteção melhor e requalificar as energias que vêm para sua casa? A madeira, né? Porque o vidro, ele não dá uma proteção. E essa proteção, ela começa também pela a sua percepção. Você, o que você percebe do vidro? Vidro quebra, né? Vidro quebra. E aí você fica com essa percepção e isso não tem jeito, ele é compartilhado com a sua casa. Então a sua casa perde a proteção. O que eu posso indicar para você? Primeiro, você vai colocar então no blindex da tua porta, você pode colocar o gráfico Yoshua, que é o nome de Deus em hebraico. Esse gráfico é um pentagrama, ele faz uma proteção. Então, na tua porta que você delimitar, que ali é a sua porta de entrada, você coloca o Yoshua. E na porta dos fundos, que está de frente para ela, você vai colocar dois, tá? Daqueles 9 círculos. Então, você tem a porta, né? De um lado coloca 9 círculos, do outro coloca 9 círculos, tá? E aí, você vai ter ali fazendo um equilíbrio de proteção. 9 círculos, 9 círculos na porta dos fundos. Na porta da frente, você coloca o gráfico do Yoshua, tá? E é importante que você também convencione a sua porta de entrada. Como é que é convencionar? É também colocar você, sabe, o seu vibrar, para que você sinta que a tua casa está protegida. Então, você vai aí transmutar a sua maneira de pensar, que já faz parte de um padrão, por conta do vidro, quebra, né? Já é um arquétipo que vem de muito tempo. Então, você vai convencionar, você transmutar isso. Quando você colocar os gráficos, pode ser em adesivo, você vai colocar esses gráficos e você vai aí convencionar, dizendo: a minha casa está protegida, eu sinto ela protegida, eu sei que aqui só existe amor, só existe luz. Se você quiser, você pode rezar um salmo. Se você quiser, você pode pegar um mantra, sabe? Pode colocar qualquer tipo de intenção ali que você venha convencionar a sua casa. Falar um decreto, sabe? Eu quero ver depois, gente, se eu coloco alguns decretos para casa, né? Para vocês poderem dar print e vocês usarem aquele que o coração de vocês achar melhor. Ó, gente, tem a Andréia Lima aqui do Florais de Bá, ó. Tá vendo? A Andréia também, olha, pode ajudar vocês com os florais, tá? Principalmente o floral para transmutação das energias. Tem um altar com imagens, cristais, plantas, velas e incensos debaixo da escada. Essa escada fica em frente à porta de entrada principal da casa, que também é de vidro. É indicado? Olha, o que acontece? A escada, né? Ela faz a ligação entre os dois pavimentos. Então, a energia que existe ali é muito corrente, sabe? É uma energia muito forte, muito rápida. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, você precisa requalificar a energia da escada. A gente pode fazer essa requalificação colocando outras formas e energias. Então, você pode aí colocar quadros, telas de várias formas, cores, para que venham vibrar no ambiente e entrar ali em contato com essa energia reta e aí já criar uma sinuosidade. Outra coisa que você pode fazer que é muito bacana, sabe aquelas grutas de ametista, de drusa de ametista, que é uma gruta?
Então, você pode colocar logo abaixo da escada, tá? Já vai ajudar a fazer esse equilíbrio, porque a drusa de ametista, ela é muito boa para equalizar a energia eletromagnética que tem. Então, você pode colocar essa drusa grande, que é essa gruta de ametista, no pé da escada, tá? Eu não indicaria você colocar o teu altar embaixo da escada, principalmente se é um local que você costuma parar, né? E fazer ali as suas orações, né? O seu ritual. Você está embaixo de uma frequência que está em constante movimento. Querendo ou não, gente. Sabe? É que nem prateleira. É que nem algo muito pesado em cima da cabeça da gente, sabe? Então, aquele momento, você não está deixando o seu chakra coronário realmente ficar livre, a sua pineal ficar livre. Então, eu indicaria você pegar esse altar e colocar em outro local, tá? Em outro local onde você tenha uma maior fluidez. Além do que, é sempre bom a gente ter o altar num cantinho da sala, né? Ou então num quarto, ou num cantinho da sala, que te garanta um pouco mais de privacidade, de aconchego, sabe? De acolhimento, tá? Que mais que vocês têm dúvida? Isso, Juca. Bota a drusa de ametista, aquela gruta, embaixo da escada. E na escada, nas paredes, né? Que você vai aí compor a escada, sempre procura colocar formas e elementos diferentes. Porque é o seguinte, cada forma, cada cor, tudo possui vibrações diferentes, porque cada um vai ter ali um tipo de massa e energia diferente. Então, ali eles vão estar fazendo ondas de formas, tá? O nome disso é uma radiação de ondas de formas. As ondas de formas, quando em excesso, elas são maléficas, mas no caso de uma energia chá, que é uma energia de escada, ela vai estar fazendo uma cura. Então, é uma radiação de ondas de formas que vai estar equalizando e equilibrando, que ela vai estar conversando com essa energia reta. A energia reta vai estar passando, vai dizer, opa, qual é, amigos? Vamos conversar, vamos conversar. E ali você já abrandou essa energia reta. Olha, Lê, a cor indicada para quarto é sempre cores suaves, tá? Quanto mais suave a cor, melhor. Eu, por exemplo, prefiro cores que não sejam quentes. Então, assim, você pode colocar ali cores que sejam quentes, mais suaves, como um amarelinho, né? Se você for usar, por exemplo, um laranja, depende o que é esse quarto. Se quarto é para dormir, se é para dormir, não use laranja. Também não use vermelho. Né? São cores que têm uma vibração, uma frequência de expansão. Então, se tem uma frequência de expansão, ela vai acabar agitando você, deixando você mais motivado, né? Mas sendo que o quarto você precisa descansar. Então, sempre procure usar uma cor que venha trazer para você esse descanso. Mesmo quartos que caem num guá do sucesso, tá? Da prosperidade, a gente usa cores suaves. Você pode usar alguma cor quente em detalhes, tipo numa estampa de almofada, você tem ali uns detalhes, sabe? Num adornozinho que você tem um detalhe mais quente. Mas aí eu já indicaria você usar as formas triangulares, em vez de optar por uma cor quente. Tá bom? Que mais? Deixa eu ver se eu tenho outra imagem para separar aqui para vocês. Não. É óbvio, né, que eu tô falando para vocês aqui hoje de frequências vibracionais, mas é lógico que a gente vai ter aí, com análise de Feng Shui, uma pessoa fazendo uma análise de Feng Shui completa, ela vai saber também como é que está a vibração estrutural da casa. Então, são coisas diferentes. Espectro é aquela qualidade vibracional que foi produzida pelo padrão das suas baixas frequências, tá? Óbvio, se você tem altas frequências, vai ser um espectro maravilhoso, tá, gente? É que eu tô falando aqui do ruim, tá? Porque o bom todo mundo sabe. Quanto melhor, ótimo. Mas então vamos pra parte que é a curiosidade de todo mundo, né? Então, quanto mais
frequências vibracionais baixas, mas você vai produzir espectros negativos, ok. E o que são as vibrações estruturais? São vibrações que têm a ver com o momento de construção de um imóvel e o norte magnético onde ele se encontra. Então a casa ela se encontra num local que tem um norte magnético e tem um ano de construção, que é quando ela nasceu. Esse ano de construção mostra realmente o movimento daquele imóvel, tá? Não é quando você foi morar lá, é o ano que aquele imóvel foi construído. Então ele nasceu, né? Ele propriamente nasceu. Então isso aí vai mostrar pra gente que existem vibrações estruturais, vibrações diferentes que a gente chama de estrelas voadoras no Feng Shui, ou então escola da bússola, como muitas pessoas conhecem. Então, ou seja, através dessa numerologia que a gente faz, a gente acaba encontrando ali estrelas que são demonstradas através de números, né? Porque os números dão pra gente essa indicação vibracional, e a gente vai ver exatamente como é que estão os cômodos da casa. Se tem algum cômodo com uma vibração mais estagnada, ou uma vibração de doença, ou uma vibração de conflito, entendeu? Então isso são vibrações estruturais. Não tem como você produzir isso, não. Já está no imóvel, tá? Ele existe no imóvel. Você morando ou não nele, ele existe com essas vibrações, tá? Aí, o que o Feng Shuista faz? Ele vai usar ali determinadas curas, que aí tem a ver com todo o estudo, para poder fazer com que essas vibrações estruturais possam ser transmutadas. E aí virar, em vez de uma estrela de conflito, virar uma estrela de prosperidade. Em vez de ter uma estrela da estagnação, virar uma estrela da saúde. Então, tudo isso o Feng Shuista faz, tá? Entendi. Oi, Luíse, amor, tudo bom? Olha, Luíse, para você melhorar com o Feng Shui, onde você tem um ambiente que tem muitas brigas, o ideal é você colocar quanto menos formas, melhor. Lembra que eu falei que muitas formas juntas, elas produzem uma radiação de ondas, de formas? Então, quanto mais formas, mais conflituoso vai ser a energia vibracional. Então, o que a gente tem que fazer? O menos é mais, entenderam? Então, nesse momento, você vai equilibrando. Você não vai colocando tudo que você quer, tudo que você vê, aquela casa, por exemplo, que você entra, que, meu Deus do céu, sabe? Parece uma loja cheio de coisa, aquele excesso de informações. Excesso de informações vai ocasionar uma radiação de ondas de formas, e isso vai ocasionar mais conflitos, vai deixar a energia do ambiente cada vez mais conflitante, entendeu? Então é a dica do Feng Shui. Obviamente que aí você pode também incluir nesse local uma fonte de água para poder fazer essa transmutação. Você pode aproveitar e colocar o cone de cobre com carvão e sal grosso para que ajude também a transmutar as energias, tá? Então essas são dicas do Feng Shui sem a consultoria. Sem a consultoria, falando com você aqui agora, eu já te indicaria fazer isso. Aquário na sala de jantar e metade dos peixes morrem do nada. Tem a ver com a frequência da casa? Tem a ver com a frequência da casa ou até mesmo o local que esse aquário se encontra, tá? Então, assim, às vezes você tem uma vibração, por isso que eu falo, gente, que eu aplico o baguá conforme os pontos cardeais. Porque senão toda casa é igual a outra, né? Quando a gente aplica o baguá somente pela escola do chapéu preto, que a gente vai colocar lá a carreira na parede onde está a porta de entrada, toda casa, né, vai ter o mesmo tipo de harmonização, vai ser um copia e cola. E quando você faz o baguá obedecendo realmente a carreira onde está o norte, aonde a bússola aponta para o norte, você está aí se beneficiando das vibrações magnéticas. Então esse aquário, ele pode estar num ambiente que a vibração magnética não está em ressonância com ele, tá? Não está adequada para esse aquário, os peixinhos podem estar sentindo isso, e pode ser também da qualidade, ou seja, a água, como ela faz essa filtragem, ela faz esse equilíbrio,
O teu aquário, ele tá servindo como um filtro de energia. E aí, quem é que tá lá dentro, né? Sofrendo com essa energia que está sendo captada? Os peixinhos. Então, o que você faz? Você pode fazer um teste. Lembra que eu falei? Vamos vivenciar? Vamos experienciar? Pega o cone de cobre, com sal grosso, com carvão, coloca no ambiente onde está o aquário e observa. E vê como é que vai ficar. Se a água do aquário, se antes desse sal com cobre e carvão, se a água do aquário ficava muito cheia de bolhas, sabe bolha? Então, quando a água tá com muita bolha, é porque ela tá captando, sabe? Ela tá absorvendo. Então, já percebeu como é que o teu aquário ficou? Se ficou com muita bolinha? Então, tudo você vai experienciando e vai vendo, tá? Mas o ideal seria você realmente pegar a bússola do celular. Para isso, gente, pode pegar a bússola do celular, tá? Pega a bússola do celular, vai no centro do seu apartamento, do seu imóvel, né? Abre a bússola do celular e vê aonde que tá apontando o norte. Aonde tá apontando o norte, você vai e olha. E fala assim, lá é minha cozinha. Se ali é a sua cozinha, então o baguá, a carreira, começa lá na sua cozinha, começa no norte. E aí você monta o baguá, né, no decorrer. Carreira, autoconhecimento, família e saúde, né? E vai indo. Eu tenho, inclusive, no meu arquivo de stories, ensinando como é que você aplica, tá, o baguá na planta baixa, como se fosse um jogo da velha. É bem simples, bem tranquilo, dá pra fazer. Mas eu vou ver se eu coloco nos stories pra vocês isso também. Que mais? Aproveitar e tirar as dúvidas todas aqui. Então, gente, a gente já viu que a gente, para poder transmutar o som, excelente para transmutar as energias, né? O cobre com sal grosso e carvão, né? A água com sal é apenas um termômetro para que você observe as energias. Uma fonte de água com cristais também vai ajudar a fluidificar e colocar as energias para movimentar, né? Os florais, principalmente floral de Saint-Germain, é maravilhoso para poder ajudar na transmutação das energias, né? Tudo isso referente ao ambiente. E você toma conta de você, tá bom? Eletrodomésticos queimando, que pode ser? Oi, Salma, meu amor. Gente, energia estagnada, tá? Ou pode ser também energia de conflito. Depende de como que ela tá vibrando nesse ambiente. Quando por exemplo, as estrelas estruturais, Salma, ela vai me mostrar se aonde os eletrodomésticos estão queimando na sua casa tem estrela de estagnação ou estrela de conflito, tá? Uma das duas pode estar criando realmente um conflito com o vibrar do ambiente. Então, se for, por exemplo, uma estrela de estagnação, dependendo do eletrodoméstico que está queimando, né, ela pode estar sobrecarregando o eletrodoméstico, porque a energia está parada, ela fica estagnada. E aquele eletrodoméstico, por conta da eletricidade dele, ele acaba ficando com a energia muito acumulada, sabe? Ela não expande, ela fica acumulada. E aí ele pifa, ele queima. E quando é uma estrela de conflito, né, ele acaba também reagindo de uma maneira conflituosa. E aí ele também expande, tá? Gente, tá acabando então a nossa live. Oi, Bia, meu amor, tudo bom? É isso, amores. Qualquer coisa vocês mandam dúvida pra mim, tá? Não quero deixar essa live muito longa, para que vocês possam assistir ela gravada aí quantas vezes quiser, né? Fazer as anotações. E qualquer dúvida, mandem pra mim. Eu deixei uma caixinha de pergunta nos stories, mas também pode mandar pra mim no direct, tá? E que daí eu venho aqui, falo com vocês. Mas eu acho que já deu pra vocês terem uma noção de como a gente consegue, né, fazer essa transmutação. E que tudo também não é questão de desespero, hein? Por favor. Gente, o desespero não leva a nada. O que leva é a ação. Experienciar, vivenciar. Tentar aí movimentar, tá bom? Ah, Kátia, meu amor. Beijo, queridas. Beijo, Bia, Salma, Juca. Beijo, Kátia. Beijo, Carla. Salma, meu amor, beijo.
Sou Luíse. Beijo, beijo, queridos. 43 segundos restantes. Fiquem com Deus, tá? Que a energia maravilhosa de ação e positividade, abundância, que estamos entrando agora com a lua em Áries, com o sol em Áries, possa aí preencher a vida de vocês de muita prosperidade em todos os setores da vida. Tá bom, amores? Fiquem com Deus e até a próxima. Manda qualquer coisa pra mim lá, tá? Beijo!